Então, eu fiz essa parte desse desenvolvimento durante a graduação e a gente teve um período um pouco maior, mas foi um desafio. Eu já deixo isso logo no começo, foi um desafio no sentido de que é uma coisa complicada mesmo, sabe? Você pegando todos os conceitos e trabalhando eles, às vezes eles são um pouco difíceis, mas eu não falo isso no sentido ruim, eu falo no sentido de que é bom a gente encontrar o que é mais difícil agora, para depois, lá na frente, talvez melhorar, a gente entender, a gente conseguir observar melhor as outras estampas. É, então, no meu projeto em si, isso aqui eu só falando que a gente vai pegar agora as nossas referências e trabalhar, né, a ilustração, como o professor bem disse. E o meu objetivo do meu projeto na época era criar estampas e pensar em modelagens que valorizassem os corpos gordos, sobretudo os femininos, na hora de manter uma vida saudável e prática constante de exercícios físicos. Eu utilizei também a metodologia de tags, tipo para Instagram. Isso mais pra frente foi uma coisa importante para mim, para eu ter para utilizar outras referências visuais, né, de motivos para complementar e entender como que a minha estampa queria se comportar, digamos assim. As minhas ideias de motivos, eu trouxe essas duas que eu já tinha posto no fórum, e essa do meio, essa calça, eu peguei muito também por conta da fonte. É uma fonte mais forte, né, strong, digamos assim. Então, meus esboços. Eu comecei fazendo coisas simples. Eu queria muito trabalhar coisas figurativas, eu não queria uma estampa muito abstrata, porque eu já tinha percebido através da minha pesquisa que já tinha muita estampa abstrata no mercado, por exemplo, e como o meu objetivo era criar uma estampa que um dia talvez eu vendesse mesmo, eu queria algo diferente, um caminho inverso. E também, além de eu utilizar símbolos, tipo de amor próprio, esse tipo de coisa, eu queria coisas figurativas. Então, busquei flores, busquei coisas que normalmente são relacionadas a exercício, né? Halteres, garrafinha de água e esse tipo de coisa. Eu fiz primeira mão, aí eu fui pro computador, porque eu sou chata, né? Aí eu fui pro computador e botei, tipo, certinho, digamos assim. Eu tirei a imperfeição do gestual. Isso não é ruim, dependendo do projeto, mas como a gente bem viu, o professor falou, vale a pena a gente fazer esse traçado à mão porque dá mais personalidade, digamos assim. Quando você faz no computador, fica tudo muito chapado, né? Fica tudo muito igual. Aí a professora falou assim, não, tenta fazer de novo à mão. Pega os seus desenhos e traz eles. Eu fui lá, peguei. Aí eu fiz o primeiro teste. Aí a gente percebeu que estava muito blocado ainda. Que não dava para ver. Essa aqui, desse canto aqui, dá até para ver os desenhos, mas nesse aqui, por exemplo, que tá menor, não dá para ver. Então eu meio que dei um tiro no pé. Além de que, se vocês podem perceber nessa estampa aqui, ó, nessa cantinha aqui, tem um erro. Então ela tinha erro de colocar, né? Eu esqueci o termo. Então ela já tinha vários problemas que a gente percebeu que era melhor voltar e pensar mais um pouco. Continuar nesse caminho, mas repensar, digamos assim. Voltei para os meus desenhos, tirei foto bonitinha deles, que eu não tinha como digitalizá-los, editei bonitinho e fui tentando encaixar os elementos. Vocês podem perceber que tem elementos que, que poderiam cortar, digamos assim. Ele não está num retângulo, assim, nesse primeiro caso. Mas eu tinha gostado muito dessa versão, só que isso aqui estava funcionando mais para uma localizada. Corrida, eu vou mostrar para vocês agora, não ficava tão bom. Por quê? A figura e fundo não estava funcionando totalmente e tinha espaços ainda vagos. E isso, pelo menos para mim, estava chamando muita atenção. É, o espaço negativo, digamos assim, ele é muito forte, dependendo da estampa. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Nesse caso, era ruim. Ela tinha um pé e cabeça. Nesse trabalho, a gente pode trabalhar isso, mas é uma coisa que fica a reflexão: será que vale a pena ser uma coisa com pé e cabeça? E é estável. E isso eu acho que era o pior, no geral, minha estampa toda. Eu acho que essa é a pior parte da minha estampa nesse sentido.
Porque já que o meu público-alvo, já que todo o meu objetivo era uma roupa para fazer exercício físico, talvez uma algo estável não funcionasse tão bem. E eu acho que eu também estou deixando isso aqui para reflexão, que às vezes a gente tem um objetivo e às vezes a gente chega lá, mas não desista. Aí a gente chegou nesse ponto e aqui a gente entra no caso das cruzetas, né? Aqui a minha estampa ela ficou bastante blocada ainda assim. Eu tentei entender o método, como fazia, foi um pouco difícil, eu não nego, mas eu cheguei nesse ponto e eu comecei a trabalhar as cruzetas. Como o professor explicou o processo para se fazer a serigrafia. Aqui foi a primeira variação de cor. Na graduação, a gente trabalhava com duas variações de cores. Eu tinha uma predominantemente azul, né? E tinha uma outra que era laranja, cinza, esse tipo de coisa. Eu não vou mostrar aqui porque esse aqui era a minha principal. Não tinha tantas cores, não tinha tanta sobreposição de cores para formar mais uma cor, mas eu só queria mostrar para vocês. Aqui nesse canto tá com as cruzetas, e aqui seria mais ou menos a aplicação. Mais uma vez eu trago para vocês o sentido de que olha como tá essa linha verde e as linhas rosas, digamos assim, o quão elas estão fortes visualmente. Isso pode ser algo bom, isso pode ser algo ruim. Eu vendo meu trabalho agora, eu percebo que isso talvez não fosse tão legal, também valesse a pena trabalhar um pouco mais nisso. E foi por isso também que eu decidi, quando a gente estava pensando no curso, escrever sobre figura e fundo, porque é uma coisa muito difícil, não vou negar, mas vale a pena a gente sempre ter esse cuidado, porque acaba que eu mirei numa coisa e talvez eu tenha chegado em outra. Isso não é tão bom para mim. Mais uma vez falando que está precisando de um retângulo, não tem tanto movimento e tem pé e cabeça. A separação das cores. Eu usei 4 cores, né? E o preto aqui eu estou usando como cor nesse sentido também, até porque eu vou colocar ali na serigrafia. E eu botei as cores. O preto é no começo, mas o preto é por último, digamos assim. Mas que a gente vai começar com as cores mais claras e depois as cores mais escuras. Desculpa que tá travando, gente. E eu sei que eu só queria botar também para ver como ficaria no final, né? E nesse próximo, eu ampliei para vocês verem a questão que a professora estava falando do tamanho, né? Do tamanho limite. Né? Digamos que ele fosse maior por conta da tela, né? Mas, tipo, tamanho limite ali no canto, 25 por 35, e ainda ele localizado dentro, para ter toda a questão da cor. Essa aqui é ela final, como foi assim que eu apresentei no meu trabalho final. E é isso. Eu, eu acho que não foi tanto uma questão de conceito nesse agora, mas eu queria mostrar para vocês para dar mais apoio mesmo, digamos assim. Porque não é uma coisa a princípio fácil, mas é uma coisa interessante da gente fazer. Então, sempre aquele apoio. E qualquer coisa, fiquem à vontade para mandar no fórum. A gente está aqui para isso, para a gente crescer junto. E é isso. Obrigada, gente.